Olá, amigos telespectadores da TV Câmara Pouso Alegre, canal digital 18.4. Está começando o programa Câmara Entrevista. Sou o jornalista Lucas Silveira. É um prazer, uma alegria ter a sua companhia, ter a sua audiência. Hoje o nosso programa vai falar sobre Conselho Tutelar. Estou aqui com uma experiência nata sobre o Conselho Tutelar, Maduca Lopes, ela que viaja aí pelo Brasil todo dando palestras, orientações, ela que acabou conhecendo, amando o Conselho Tutelar, se aprofundando na causa e hoje vai falar pra gente também sobre o livro que ela está lançando, mas também vai conversar um pouco sobre Conselho Tutelar. Maduca Lopes, é um prazer receber aqui no nosso programa. Conselho Tutelar que acabou virando uma paixão na sua vida, né? Lucas, muito obrigada, primeiro pela oportunidade, de estar aqui. E realmente, o Conselho Tutelar virou uma paixão na minha vida e hoje me dedico a isso. Obviamente, minha família sempre em primeiro lugar, mas minha dedicação de trabalho é em relação ao Conselho Tutelar, é tentar mudar esse contexto em que a gente vive hoje no nosso país. Agora, Maduca, conta pra gente como que surgiu essa vontade sua de trabalhar no Conselho, de atuar no Conselho e acabar gostando. Pois é, Lucas. Eu sou professora de formação. Trabalhei em várias escolas aqui em Pouso Alegre, sempre gostei muito da educação infantil. E alguém uma vez me falou sobre o Conselho Tutelar, que ia ter o processo de escolha, porque é através do voto, que você entra no Conselho. E eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou ser conselheira, vou tentar ser conselheira. E fui, me inscrevi, passei pelo processo, fui escolhida através do voto e entrei no conselho. Cheguei no conselho, Lucas, achando que eu sabia o que era o conselho. Porque eu estava vindo principalmente da educação, dentro das escolas fala-se muito sobre o Conselho Tutelar. Então eu achava que era só combinar mais algumas coisinhas e o trabalho seria tranquilo. E foi exatamente o contrário. Eu cheguei no conselho, eu comecei a observar umas demandas e eu falava, gente, eu não estou preparada para isso. Muitos ofícios de juiz, promotor, muitas solicitações assim complicadas. Eu falava, meu Deus, mas parece que é diferente daquilo que eu pensava que era. A única forma de tentar entender realmente foi através do estudo, porque naquela época, diferente de agora, eu falo que os conselheiros tutelares hoje estão com sorte, porque a lei mudou e hoje o município tem a obrigação de promover capacitação continuada para eles. Mas na minha época não, se você quer saber, você estuda. E eu comecei a estudar e também me preocupar. Porque eu me preocupava que, assim, as minhas ações no dia a dia dentro do conselho, elas estavam diferentes do que o estatuto dizia que eu tinha que fazer. Porque dentro do estatuto, o Conselho Tutelar, na realidade, ele nasceu dentro do estatuto. E dentro do estatuto tem lá atribuições do Conselho Tutelar. Aí tem um monte de coisa que o Conselho tinha que fazer. E aí eu ficava assim, meu Deus, mas eu estou fazendo isso e não estou fazendo o que está na lei. No estatuto não fala que eu tenho que ser um órgão assistencialista, que eu tenho que separar a briga de menino, que eu tenho que substituir pai e mãe e tal. Mas no estatuto fala, por exemplo, que eu tenho que trabalhar no orçamento, que eu tenho que assessorar o prefeito da cidade ao orçamento da criança, aquilo que precisa para os projetos da criança e do adolescente acontecerem. E aí essa preocupação foi me gerando um pouco de indignação, e eu sou muito, afobada, acabei comprando, algumas boas brigas. Eu falo que foram bons combates, porque eu não tenho inimigos, mas uns bons combates. Por falar o que eu achava que deveria falar para modificar realmente a política da criança e do adolescente dentro da nossa cidade. Mas confesso que não tive êxito, aquela coisa, santo de casa não faz milagre, não. E aqui em Pouso Alegre realmente eu já desisti. Não da criança, do adolescente, mas... então, eu comecei a estudar e aí eu estava uma vez em Porto Seguro, num evento, quando eu ouvi um palestrante, que hoje é grande amigo meu, eu fui assisti-lo e hoje é meu grande Luciano Bettiati, e o Luciano disse assim, que ele sonhava que surgissem novos palestrantes no Brasil, porque a demanda é imensa, a demanda é gigante e eram poucos os semeadores, vamos dizer assim. E eu estava com uma amiga, e eu olhei e falei assim, eu vou ser palestrante. E voltei de lá, parece que iluminou, assim, sabe? Eu estava meu mandato já estava quase acabando, e era segundo mandato, então eu ia ter que sair, querendo ou não, eu tinha que sair. Provavelmente eu ia voltar para a sala de aula, porque era o que eu sei fazer, é o que eu sei fazer.
E aí, bem que iluminou, né? Eu falei, nossa. E aí voltei para Pouso Alegre, fiz uma palestrinha assim, elaborei uma palestra pequenininha. E a primeira cidade que eu palestrei foi na cidade de Estiva. Foi minha primeira palestra, assim, com o público. E dali eu tomei gosto. Aí eu vi que realmente era aquilo que eu queria para minha vida. E as pessoas que assistiram as palestras começaram a pedir orçamento, nem sabia fazer orçamento e tal. E dali o negócio foi crescendo. E graças a Deus, Lucas, eu falo graças a Deus, porque por Deus que hoje eu estou nesse caminho. Que eu sigo esse caminho, que ele me escolheu. Porque eu falo para você, não é fácil, porque a gente trabalha com muitos gestores que não entendem a política da criança e do adolescente, que não aplicam os recursos corretos na política da criança e do adolescente. Então, a gente chega para esses gestores, a gente fala as verdades e realmente não é fácil, porque não são todos que querem ouvir o que a gente tem para dizer. Mas eu sou muito tranquila. Eu falo que eu deito todas as noites e durmo tranquila e feliz, porque Deus me deu a oportunidade de fazer aquilo que eu gosto de fazer. Ô, Maduca, então hoje as pessoas, elas têm um conhecimento errado, vamos dizer assim, do Conselho Tutelar. Eu uso a palavra equivocada. O estatuto, ele foi sancionado dia 13 de julho de 90, ou seja, o estatuto vai fazer 28 anos. Junto com ele nasceu o conselho, então o conselho também vai fazer 28 anos. Só que naquela época, Lucas, quando o estatuto foi sancionado, não houve essa preocupação em levar um entendimento dessa lei para a sociedade. E o estatuto veio e tirou de cena o Código de Menores. O Código de Menores era aquele código mais duro, mais autoritário, que quem comandava tudo era o juiz de menores. E tinha lá uns profissionais que trabalhavam para o juiz, que são os conhecidos comissários de menores. Ah, sim, eu lembro disso. Esse sim, pegava o menino na rua, levava para o juiz. Acabou isso. Acabou. Hoje tem até uns comissários, eles falam agentes, mas tem com uma outra função, não aquela mais, até porque não é mais o juiz que dá a cartada final, né? Antes era só entre comissários e juiz. Pegava o menino na rua, já levava para o juiz já falava, mano, faz isso. Ou vai para a FEBEM, ou faz isso, entende? Não tinha uma política determinada e desenhada para atender aquela criança ou aquele adolescente de acordo com a necessidade que ele apresentasse. Então, como veio o estatuto, saiu de cena o Código de Menores, mas não preparou a população e veio o conselho. Eu imagino que lá atrás foi assim, mas o que o conselho faz? Faz a mesma coisa que o comissário fazia. Aí o que o comissário fazia? Ficava na porta de baile, dava batida junto com a polícia nas boates para pegar adolescente, pegava menino que estava bagunçando na rua. E aí veio essa confusão. Começaram a buscar o conselho para essas ações. E como o conselho não tinha o conhecimento, os conselheiros da época não tinham conhecimento, não tinham capacitação e foram chegando, né? Eles acabaram abraçando essas questões. Foram abraçando isso, foram fazendo. E a partir do momento que começaram a fazer, a sociedade foi entendendo que realmente era o conselho. E isso virou meio que uma cultura, Lucas. Se você pensar que o estatuto define que são 5 conselheiros, e uma regra, vamos dizer assim, que o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, trouxe na sua resolução, que a cada 100 mil habitantes já pode se criar o segundo conselho. Ou seja, Pouso Alegre já passou da hora de ter o segundo conselho. E eu já falei isso. Passou da hora. A cada 100 mil habitantes cria-se o segundo conselho. Eu conheço cidades no país que tem 60 mil habitantes e já tem 2 conselhos. Eu estive no Pará, e uma cidade com 30 mil habitantes com 2 conselhos. Eu até me assustei, falei, mas como isso? A demanda é uma cidade que fica na beira de uma rodovia, muita prostituição infantil. Então, a demanda fez com que os conselheiros conseguissem a criação do segundo conselho. E aí, a falta desse entendimento e os conselheiros assumindo para si tudo que chegava, gerou essa confusão que a gente está vivendo hoje. Então, não é fácil. Eu dou um exemplo de um prédio de 28 andares, e você precisa implodir esse prédio. Você tem que encher de dinamite para poder derrubar. É mais ou menos isso que é o nosso trabalho hoje. Eu falo que é um trabalho de desconstrução. A gente está desconstruindo 28 anos de entendimento equivocado do Estatuto. 28 anos. O Conselho Tutelar é um órgão primordial dentro do sistema de garantia de direitos da criança e adolescente e ele tem um papel fundamental. Ele é zelador. Olha, já vamos pensar nessa palavra, zelador. Zelador
Quem cuida, né? Ele é zelador, mas olha de quem que ele é zelador, do que ele é zelador, Lucas? Ele é zelador do cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Quais são os direitos que estão na lei? Educação, saúde, lazer, cultura, convivência familiar. Então, o conselho não cuida da criança e do adolescente. Ele cuida do contexto como um todo. Exatamente. Quem cuida da criança e do adolescente é pai e mãe. São os então, responsáveis, né? quando briga na escola, tem que chamar pai e mãe. Quando bebeu, chegou no hospital, é pai e mãe. Cometeu um ato fracional, roubou, furtou na rua, vai pra delegacia, é o pai e a mãe que tem que chamar. Mas não, todas essas esferas delegam pro conselho tutelar. E aí, com isso, Lucas, quando o conselho assume essa postura, ele está deixando de fazer aquilo que ele precisava. Porque eu chego em municípios e pergunto para os conselheiros, e aí, como é que é a parte cultural da cidade para as crianças? E os projetos, e o lazer? Ai, Maduca, não tem. Não tem porquê. Vocês são os zeladores para que esses direitos sejam cumpridos. Mas eu entendo até por quê. Por quê? Porque estão fazendo aquilo que não. Eu brinco, até escrevi, não sei se foi no segundo livro, não foi no primeiro, que eu falo que os conselheiros têm sido babás, motoristas de táxi, bombeiros, psicólogos, assistentes sociais, menos a função professores, menos conselheiros tutelados. São 5 pessoas dentro da cidade com atribuições específicas, Lucas. Atribuições específicas. Você pensa bem, 5 pessoas numa cidade como Pouso Alegre, 150 mil habitantes. Você acha que dá conta de atender essa demanda que a sociedade quer? Não. Não. E aí vira essa confusão, entendeu? Eu não sei hoje do conselho atual, porque eu não tenho contato, como está, mas assim, eu posso falar até o último mandato, eu posso falar de muitas lutas que o Conselho de Pouso Alegre viveu para poder tentar colocar em ordem a casa, né? Avançamos, depois voltar atrás, depois a gente avançou de novo, mas que alguma coisa precisa ser feita, eu não tenho dúvida. E assim, eu acho que o segredo está, Lucas, em informar a população. Bom, a gente vai continuar a entrevista, mas já depois do intervalo. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota fiscal eletrônica para produtor rural. Cartão do produtor rural. Impressão de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais, balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida. De volta ao programa Câmara Entrevista, hoje falando o tema Conselho Tutelar, aqui com a experiência, a voz do Conselho, Maduca Lopes, ela que tem uma vasta experiência, faz palestras pelo Brasil todo falando sobre a real importância, e no bloco anterior vocês viram quais são as reais, né, as verdadeiras funções de um conselheiro tutelar, e a Maduca está aqui para falar do seu livro, né, Maduca? Você lançou recentemente um livro, já é o segundo livro que você lança, só falando do assunto conselho tutelar, né? É, isso mesmo, Lucas. Eu lancei meu primeiro livro em 2014, que se chama A Escolha do Melhor Caminho. E no primeiro livro eu conto a minha trajetória, de quando eu entrei no Conselho Tutelar, de todos os erros que eu cometi como conselheiro tutelar, achando que eu estava fazendo a coisa certa, das dificuldades que eu encontrei quando eu comecei a tentar fazer a coisa certa, né? As dificuldades em relação à rede, que não aceitava muito, e da minha entrada nesse mundo aí de palestras. Então, é meio que uma trajetória da minha vida dentro do Conselho Tutelar, após o Conselho Tutelar. E o título, A Escolha do Melhor Caminho, é porque eu não tenho dúvida nenhuma de que eu escolhi o melhor caminho, que é a luta pelos direitos da criança e do adolescente. Doa quem doer, eu sempre digo assim, doa quem doer,
Essa é a minha luta. Ô, Maduca, você trouxe os livros Eu aqui, deixa eu trouxe os mostrar. livros. Esse aqui é o primeiro, livro. né? Esse primeiro aqui é aquele que você fez no ano de 2014, né? A Escolha do Melhor Caminho. Esse narra o que, esse livro? Essa é a trajetória minha, né? Quando eu comecei no conselho e as mudanças que eu comecei a fazer a partir do entendimento. Esse foi. Agora vamos ver esse segundo que você lançou recentemente. Estou agora, agora. Você lançou na última sexta-feira, dia 25 de maio, né? Isso. Do mês de maio. E tem o Conselho Tutelar não faz nada. É aquilo que a gente estava falando no primeiro bloco, né? Que as pessoas têm essa ideia, mas que na verdade ele faz muito. Faz muito, Lucas. Mas então, não é. As pessoas no começo acharam que esse título era meio que uma provocação, né? O Conselho Tutelar não faz nada. A primeira que me puxou a orelha por causa do título foi minha mãe. Como que você escreve o livro e fala isso? Eu falei, mãe, mas é uma reflexão que eu quero trazer. Eu, enquanto conselheira, ouvi muito que eu não fazia nada. E eu comecei a pensar, falei, mas como que eu não faço nada se eu trabalho que nem uma louca? Mas eu estava trabalhando que nem uma louca da forma errada. E aí acabava que não fazia nada mesmo, Lucas. Porque aquilo que eu fazia da forma errada não tinha resultado. Eu ia, por exemplo, na escola dar uma bronca nos alunos, porque eu já fui muitas vezes acionada pelas escolas, eu ia, porque eu achava que era o meu papel. E aí você vai lá, você fala com o aluno, você conversa, você fala que não pode, passa uma semana, você está de volta na escola, porque não houve, não tem resultado. Então, não faz nada mesmo. Agora, pergunta para mim, se enquanto conselheira aqui em Pouso Alegre, se eu discuti orçamento. Não, porque quando eu aprendi que eu precisava discutir orçamento, eu já estava saindo do conselho. Entende? Então, assim, o Conselho Tutelar tem feito muito, sim. Muitos conselheiros fazem, inclusive, a coisa certa, já conseguiram alinhar o conselho. Mas, infelizmente, muitos fazem aquilo que não tem competência. E aí, essa frase, que o conselho não faz nada, é o que o conselheiro mais escuta. Quando eu dou palestra, eu falo, e aí, gente, qual que é a frase que vocês escutam mais no dia a dia de vocês? Todo mundo, o Conselho Tutelar não faz nada, o Conselho Tutelar não faz nada. E foi por isso que eu coloquei esse nome, esse título no livro, mas longe de dizer que ele não faz nada. Mas aí eu aponto o que ele faz de equivocado e o que ele deveria estar fazendo para realmente ter resultados. Maduca, então, todo mundo que for adquirir aqui o livro Conselho Tutelar não faz nada, que esse aqui que está nas minhas mãos aqui, a pessoa vai ter aí uma explicação do que deve ser a real função de um conselheiro tutelar na sociedade. Né? Exatamente, Lucas. Aí eu falo da fiscalização de festas, aí eu falo do papel da escola, eu falo do adolescente que comete um ato infracional, como é que é, quem que são os responsáveis por todo o processo. Então, assim, ficou bem bacana, porque esses dias eu recebi até uma fala de uma pessoa que leu, e ela disse assim, Maduca, é uma palestra de bolso. É ouvir você dando palestra. Eu tentei fazer de uma forma bem natural, Lucas, porque a minha intenção é que o livro seja para todos. Que ele chegue na mesa do promotor, que ele chegue na mesa do juiz, que ele chegue na mesa do prefeito, de todos os vereadores e de toda a sociedade. Não é um livro para conselheiros tutelares só, não. Também para conselheiros tutelares, mas eu quero que todos entendam o que acontece. Porque a maioria das pessoas não tem essa visão, né, Maduca? Tem, A maioria Lucas, acha que o conselho tem. tutelar tem que ir lá pegar a criança na rua, levar para casa. Isso, resolver problemas. Eu sempre falo familiares, assim. né? Exatamente. Onde tem criança e adolescente, tem que ter conselho tutelar. O conselho tem que estar lá. E não é assim. Então, a gente tem que ir quebrando esses paradigmas, a gente tem que ir quebrando isso, porque eu falo que o que a gente está trabalhando hoje, Lucas, acredito eu que os seus filhos vão ter os reflexos do que a gente está fazendo hoje. Porque se não mudar alguma coisa, infelizmente o que eu vejo é uma coisa negra lá na frente. Então, assim, é a conscientização da população. 2019 é ano de processo de escolha dos conselheiros tutelares. E esse processo acontece no Brasil inteiro no mesmo dia. E quem vota, Lucas, quem escolhe os conselheiros tutelares somos nós, é a população. Imagina Pouso Alegre, gente, uma cidade com 94 mil eleitores, a última vez que eu fiquei sabendo, já 100 mil eleitores. No último processo, 4 mil só votaram para o Conselho Tutelar, Lucas. Isso é muito pouco diante da importância que esse órgão tem dentro da cidade. Mas por que só 4 mil? Pessoas que eu conversei na rua nem sabiam. Por quê? Porque o Conselho Municipal dos Juízes da Criança e Adolescente, que é o responsável legal para fazer
esse processo, para divulgar esse processo, não fez nada disso. E eu falei isso com eles na época. Não fez uma divulgação, não abriu espaço para a sociedade conhecer e saber. Então foi uma coisa meio que fechada. Não, é para a população toda. Todo mundo tem que entender o que é o conselho e como escolher um bom conselheiro. Eu não escolho bom conselheiro pela cor dos olhos, eu não escolho bom conselheiro porque minha vizinha é boazinha, porque é boa mãe, porque tadinha tá desempregada. Não, eu tenho que escolher conselheiros que realmente tenham dentro da sua trajetória um entendimento real em relação ao Conselho Tutelar para poder fazer diferença, Lucas. Porque senão vai sempre ficar aquela coisa que o Conselho Tutelar não faz nada, ou o Conselho Tutelar faz o que na maioria das vezes eu tenho visto no país todo. Eu nem falo de Pouso Alegre, porque eu tô por fora. Mas tapar buraco. Ou seja, existe, mas não tem. Existe, mas não tem. Exatamente isso, porque fica tapando buraco do que está faltando dentro do município. Vai lá e faz o papel do assistente social, vai lá e faz o papel que era da polícia, vai lá e faz o papel que era do delegado. E não faz o papel que é dele. Você imagina o potencial de um conselho sentar na mesa junto com os gestores e discutir orçamento? A hora que o gestor falar assim, não, nós vamos dar 50 mil pro fundo da criança, nós vamos designar 50 mil pro fundo da criança, o conselho levanta a mão e fala, peraí, 50 mil? O que é 50 mil para isso, para essas demandas que a gente está apresentando? Então, o conselho trabalha com isso. Ele trabalha com dados, ele apresenta estatísticas para o Conselho Municipal do Direitos da Criança e Adolescente. Ele fala, olha, Conselho Municipal, está faltando vaga na escola. Olha, Conselho Municipal, tem muitas crianças, adolescentes precisando ser internados. Olha, Conselho Municipal, muitas denúncias de abuso sexual. Algum programa, algum projeto tem que ser feito para combater isso. Então, é esse o papel do Conselho. Quer dizer, as pessoas acham que o conselheiro tem que ir atrás para tirar a pessoa e não é. Ele tem que criar meios para que isso... Ele tem que criar formas, ele tem que comunicar, ele tem que cobrar, ele tem que denunciar. Dentro das atribuições dele, Lucas, está lá no artigo 136, inciso 3º, ele requisita serviços. E quando essa requisição do serviço não é cumprida, ele tem que representar o Poder Judiciário, ou seja, tem que informar o juiz, falar, a educação não cumpriu com a nossa determinação. Então, quer dizer, a falta desse entendimento gera isso. Muitas vezes as autoridades não sabem que o conselho tem esse poder. O conselho, tendo esse poder em mãos, muitas vezes deixa de representar, e se não representa e não notifica o Ministério Público, eles não ficam sabendo da ausência e as políticas não acontecem. Então, assim, é uma mudança que eu falo que tem que ser para ontem. Tem que ser para ontem. E se você que está aí em casa acompanhando o nosso programa, quiser saber mais detalhes, está aqui o livro Conselho Tutelar Não Faz Nada, da Maduca Lopes, lançado agora recentemente. Maduca, para adquirir, como que é o processo? Pois é, eu tenho uma página no Facebook que está Maduca Lopes, pelo meu Instagram e pelo meu Face mesmo. É só entrar lá, porque aí lá tem meu telefone, tem e-mail, e aí é só falar, eu tenho vendido o livro. Olha, eu acho que esse livro já foi... Eu estava postando essa semana, esse livro já foi para quase todos os estados do país. Eu fiz o lançamento a semana passada no Rio Grande do Sul, já fiz o lançamento no Mato Grosso e em Pernambuco. Daqui uns dias estou indo para Vitória e depois para Goiás, Caldas Novas. Então é o Brasil todo. Quem quiser também a segunda edição também consegue também. Tá aqui, ó, para você se informar. Para você que é conselheiro tutelar também, às vezes está acompanhando o programa, conhecer melhor. A Maduca também oferece cursos para quem quiser também, né, Maduca? Eu viajo, dou palestras. Do ano que vem, por ser processo eleitoral, aqui em Pouso Alegre, eu vou promover um curso para possíveis candidatos ao Conselho Tutelar, né? Um curso sobre o Conselho, sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Eu fiz no processo anterior, mas agora já está vindo com mais, vamos dizer assim, com mais conteúdo para que a gente trabalhe e muitos candidatos possam aparecer para Pouso Alegre e a disputa possa ser a disputa mais bacana, leal, né? Que deve ser. E como muitos candidatos, e se Deus quiser, Lucas, nós vamos ter que começar a batalhar pelo segundo conselho em Pouso Alegre. E esse recadinho eu quero deixar para os vereadores, né, dessa casa, para o prefeito atual, que não dá mais. Um conselho tutelar para uma cidade como Pouso Alegre é humanamente impossível. Humanamente. Na minha época já era. E agora, eu acredito que deve ser realmente humanamente possível. A lei já garante isso, o CONANDA já determina isso, então o que eles estão esperando? Não vai quebrar a prefeitura, Lucas, não quebra, são só 5 conselheiros. Mais 5 conselheiros, mais um conselho em Pouso Alegre, dividindo por regiões, o atendimento à população
com certeza vai ser 100% melhor. Então, é o meu pedido para essa casa, para esses vereadores e para o prefeito. Manduca, eu quero agradecer a sua entrevista, a sua participação e parabenizá-la também por esse livro aqui, que com certeza vai ser sucesso absoluto. Ai, muito obrigada, Lucas. Deus abençoe. Eu que agradeço. Agradeço você também que nos acompanhou, pelo carinho, pela audiência. Até o próximo Câmara Entrevista.